Bom, 31 de outubro, 506 anos da Reforma Protestante, e nós estamos aqui, sentados, pensando acerca do impacto da Reforma na sociedade, na igreja, nas nossas vidas. Uma coisa que a gente estava conversando ontem, né, era exatamente sobre o aspecto da adoração. Sim. De como a Reforma Protestante, ela também foi uma reforma no que diz respeito à adoração da igreja. Mas tem muita coisa, né, para conversar a respeito disso. Por onde a gente poderia começar? Porque a reforma não é só uma reforma, que é o que eu possa dizer, da igreja, né? É uma reforma em toda uma perspectiva de vida e de mundo. Obviamente, a igreja é o ato central, onde acontece a reforma. Mas a adoração, ela é pautada pelas escrituras. Então, como o movimento da reforma é esse movimento de retorno às escrituras, isso impacta a adoração. Tem até duas palavrinhas que se usa para isso, a gente já conhece, mas nunca é demais a gente buscar, olhar para essas palavras e entender os seus significados, que é ortodoxia, ortopraxia. E a ortodoxia tem a ver com esse conhecimento que foi resgatado, com a volta para a centralidade nas escrituras, e a ortopraxia com essa prática, o que já vai envolver um culto transformado por aquilo que sabemos. Um culto transformado pelo que sabemos. Uma prática transformada pelo que sabemos. É um resgate da verdade, das escrituras, um retorno às fontes, uma centralidade das escrituras na vida, né, na forma de cultuar. Sim. E isso afetando todas as relações, o ser humano por completo, em todas as suas relações. E afetando também a igreja, né? Liturgicamente em sua adoração. Você vê essa reforma na adoração dentro da igreja, né? A forma de cultuar, há um padrão que não é mais pautado por aquilo que o ser humano acredita como sendo o mais certo, aquilo que convém, ou uma assimilação talvez de conceitos daquela época, daquele período, mas agora muito mais um compromisso sério em olhar para as escrituras como sendo o padrão, a regra, a régua, né, de medir, buscando o que Deus deseja, né, como Deus deseja ser adorado. Né, e interessante, né, ortodoxia e ortopraxia. Como aquilo que sabemos molda o que fazemos. Exato. Isso é muito importante. Parece assim, uma coisa do passado, mas não é. Não. Né? Nos nossos dias, a gente percebe muito isso. Aí você tem, assim, igrejas pessoas mesmo que se intitulam como reformadas, mas que a gente entra nessas igrejas, nesses cultos, e você vê pragmatismo, você vê uma série de elementos que são estranhos àquilo que a Bíblia fala, né? A verdade é que muitos têm se identificado como reformados apenas no que tange a soteriologia, especialmente a doutrina da justificação pela fé. Especialmente esta. Mas nós sabemos que se dizer um reformado implica, isso é uma discussão até delicada, mas de fato, para ser bem honesto, implica na eclesiologia. Na forma de culto. A eclesiologia é a doutrina da igreja, ou seja, como a igreja se comporta, biblicamente falando, e aí o assunto da adoração entra exatamente aí, porque é o modo como a igreja presta culto. A reforma também lidou com isso. A gente pode pegar, por exemplo, Martinho Lutero, que foi quem levou o aspecto soteriológico para frente em primeira instância, justificação somente pela fé. Sim. Mas o próprio Lutero, ele é aquele que vai pensar o culto de forma diferente da igreja medieval. Antes você tem o quê? Um culto voltado para os clérigos, a Bíblia lida em latim, né? As homilias feitas em latim, os cânticos feitos em latim. Ou seja, não era um culto onde a congregação adorava a Deus. E em Lutero não. Em Lutero você vai ter outra perspectiva já, você vai ter a implementação do princípio regulador do culto, já em Lutero. Interessante que Lutero inicia isso, e às vezes a figura, quando a gente pensa em reforma, centraliza muito nele, mas Lutero foi um dentre tantos homens que Deus usou. E bem lembrado, bem observado esse aspecto, porque você vai ver que isso vai desaguar, de certa forma, lá em Calvino, né? Sim. Na compreensão.
Sim. né, você vai ter inclusive uma certa distinção. Sim. Né? Você vê que Lutero, ele considerava muito mais assim aquilo que não era proibido. Sim. E se não é proibido nas escrituras, então isso pode ser praticado no culto. Perspectiva de Lutero. Interessante, porque se você entrar numa igreja luterana, você vai ver exatamente isso. Né? Esse aspecto. É como se você se sentisse em uma igreja católica romana, em termos de liturgia de culto. No entanto, quando a gente se depara com Calvino e olha para a nossa tradição também batista, você percebe que nós fomos além nessa reforma. Sim. Nós levamos a sério. Sim. E o sola scriptura como algo determinante na forma de adoração da igreja. Ou seja, a gente faz aquilo que Deus deseja, aquilo que está claro nas escrituras. Para Calvino o princípio é normativo, né? Nós adoramos tão somente da maneira que Deus recomendou de forma objetiva nas escrituras, né? Inclusive isso impacta uma visão da música de Calvino, porque Calvino levava esse princípio tão a sério, que é um princípio, digamos assim, justo, honesto, biblicamente falando, assertivo até, que ele cantava apenas salmos na sua congregação. Apenas salmos. Por não compreender a permissão de outros cânticos que não os cânticos inspirados, que são os salmos, né? Mais à frente, desenrolar da história, o princípio calvinista permaneceu, porém, outros homens de Deus interpretaram, entenderam nas escrituras espaço como normativo também os chamados cânticos espirituais. Então o princípio permanece sendo calvinista, mas não mais com salmodia exclusiva. Agora com outros tipos de cânticos, mas ainda assim cânticos firmemente baseados nas escrituras. Então tem essa distinção. Podemos falar de 3 etapas assim, né? Você tem Lutero, o que não é proibido pelas escrituras pode ser feito. Exato. Teatro não é proibido, Sim. Pode haver teatro no culto, por exemplo. Interessante porque, assim, pegando esse aspecto e retornando, né, aquilo que a gente estava pontuando, é exatamente esse princípio que muitas pessoas se baseiam hoje. Sim. Agora, se considerarmos a soteriologia até a fundo mesmo, é uma confiança muito exagerada no ser humano. Sim. Mas a gente sabe que o ser humano, ele naturalmente é totalmente depravado. Então você atribuir essa confiança excessiva no ser humano, você confere uma liberdade perigosa, pecaminosa, para que você acrescente coisas no culto que não agradam a Deus. Se fosse um compromisso verdadeiro com a soteriologia da reforma, um dos pontos que iria saltar aos olhos é a depravação total. A inclinação do homem para a pecaminosidade. Perfeito. E aí teríamos muito cuidado de pensar se somos mesmo responsáveis por inserir no culto aquilo que a Bíblia não prescreve. O segundo princípio é o calvinista. A gente só faz aquilo que a Bíblia prescreve. Objetivamente. Aquilo que ela diz que devemos fazer. E o terceiro ainda é calvinista, mas é considerando uma interpretação posterior de que a salmodia exclusiva não está apenas prescrita na Bíblia, como também, apenas eu digo, sozinha, mas ela também está prescrita junto aos cânticos espirituais, né? Sim, é isso mesmo. 3:16. Então, uma leitura completa da história, culminando aqui no nosso tempo, né? Diríamos que pelo menos o que cremos a respeito disso, que não há problema nenhum com cânticos que não sejam salmos, desde que sim, cantemos salmos. Aliás, salmos, precisamos hinos e cânticos espirituais, como diz o texto. O que a gente percebe, ainda assim, são igrejas, né, pastores, líderes, e sem duvidar das motivações, querendo fazer aquilo que seria melhor para alcançar mais pessoas. Mas parece que motivação é suficiente para fazer as coisas para Deus? Tem um livro muito interessante do John MacArthur, O Verdadeiro Evangelho. Ele vai contar um pouco de como o Spurgeon teve a sua depressão. Enfim, ele já tinha uma tristeza profunda,
Mas muito dela foi agravada por conta do modernismo e do pragmatismo, principalmente no que diz respeito ao culto. Que é justamente a ideia da permissividade ou daquilo que dá certo. Ele sofreu demais nesse período. Muito, muito. Esse livro é muito interessante porque ele aborda mesmo assim até trechos de falas da esposa dele a respeito do que Spurgeon passou. Como ele sofreu pela causa de Cristo, eu poderia dizer, alguém que sentiu na pele o ferimento que estava sendo feito por homens que estavam negociando o culto bíblico. E já naquela época, né, shows, eventos, luzes e coisas dessa natureza, né, que sejam dentro desse âmbito aí da criatividade humana para atrair pessoas, para que elas pudessem permanecer ali. É nesse contexto que ele diz, né? Talvez chegará o tempo em que os pastores, ao invés de cuidarem das ovelhas, vão irão entreter os bodes. Exatamente. Infelizmente. Sim. É tentando atrair as pessoas não pelo Evangelho, não por Cristo e não pela palavra. Exato. Mas por meios humanos, por aquilo que dá certo, por aquilo que aparentemente é mais eficiente. Sim. Quando o culto ele não está centralizado no homem. De modo nenhum. O culto está centralizado em Deus e a gente tem que procurar agradar a Deus. E quando a gente pensa sobre isso, olhando para as Escrituras, um episódio que nos traz luz quanto a isso, quanto à seriedade de Deus e essa realidade de que não basta a boa vontade, é exatamente a história de Nadab e Abiú. Sim. Levítico, né? Isso mesmo, Levítico 10, 1 e 2, assim, já dá para dar uma clareza. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Eu acho essa parte muito interessante. Algo que Deus não lhes havia ordenado. É aí que tem o ponto. Exato. No culto, nós só podemos fazer aquilo que Deus ordenou. Deus ordenou. E o fogo estranho é justamente fazer algo que Deus não havia ordenado. No verso 2, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram diante do Senhor. Então a gente percebe que o nosso compromisso é com as Escrituras. Sim. Que as Escrituras é o nosso porto seguro. Sim. Daquilo que nós devemos fazer como igreja. Isso deve implicar nas nossas vidas pessoais, na nossa igreja como um todo, inclusive se expressando no culto. Se há um legado a ser relembrado por nós e por muitos dos nossos dias, é exatamente a reforma no culto. Sim. As nossas igrejas precisam ser igrejas bíblicas, reformadas, alicerçadas nas Escrituras, isso se expressando no culto. Sim. Sim. É a eclesiologia se tornando evidente. Sim. A eclesiologia é fundamentada nas Escrituras. Isso me lembra outro texto, além do de Levítico 10, 1 e 2, o de 1 Crônicas 13, 1 a 14, que vai contar a história de Davi recuperando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o símbolo da presença de Deus. E o povo estava muito tempo sem o acesso à presença. De fato, era um momento de festa, de festejo. E o problema nem está no festejo, como alguns pensam, porque todo culto é um culto alegre. Isso é uma das marcas do culto reformado, é que ele é um culto alegre. Só que Davi se empolgou demais. Ele, inclusive, ao invés de consultar quem deveria consultar, consulta os ricos, os poderosos, para saber como ele deveria trazer a arca de volta. Pareceu uma boa ideia ali, trazer sobre os ombros. E aí você percebe que não basta apenas boas intenções, e não basta também você oferecer o seu, entre aspas, o seu melhor. Ele fez o melhor. Exato. Ele colocou a arca carregada, puxada por bois.
olha, né? Numa carruagem que eu imagino pomposa, porque estamos falando Sim. de Davi, não estamos falando de Sim. qualquer homem. Enfim, lá pelas tantas, a Bíblia diz que os bois tropeçaram. Eu acho isso muito fenomenal. E quando os bois tropeçaram, a arca estava caindo junto. Um homem chamado Uzá viu, e ele, movido por boa intenção, Para segurar a arca, exatamente, é fulminado pelo Senhor. Exatamente. Imagina se em nossos dias o Senhor fizesse o mesmo. misericórdia, Senhor. Muitos cultos, se o Senhor fizesse o mesmo, misericórdia. Precisamos ter um culto centrado na palavra, em que o assunto do culto, a pregação é a palavra de Deus, que o conteúdo dos cânticos é a palavra de Deus, que o conteúdo das orações é a palavra de Deus, Sim. que aquilo que está sendo visto é a palavra de Deus, Perfeito. por meio das ordenanças e a leitura das Escrituras. Perfeito. É um culto. É um culto. Centrado na palavra de Deus. Sim. Um culto pelo qual o Senhor aceita e recebe. É adorar a Deus como Ele deseja ser adorado. Perfeito. A gente poderia até sintetizar, né? Ler as Escrituras, orar as Escrituras, cantar as Escrituras, pregar as Escrituras e ver as Escrituras. Que o Senhor faça isso em nossa comunidade. Amém. Que o Senhor desperte cada membro da nossa igreja a essa compreensão, a esse temor a Deus. Amém. Em sermos achados fiéis ao Senhor, tendo como único propósito agradá-lo. Nas nossas igrejas e nas igrejas verdadeiras. Amém. Que o Senhor resgate a centralidade da glória dele nos cultos, Amém. nas igrejas espalhadas Amém. por nossa cidade, nosso país, no mundo. Amém. Igreja reformada Sempre se reformando. à luz da palavra. Amém. Amém.